Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Oi, Juju. Vamos chegando, que hoje tem convidada especial. Oi, Daniel. Seja bem-vindo. 2 TDAHzinhos hoje aqui presentes. Vou esperar só mais um pouquinho as pessoas chegarem, entrarem, pra gente começar, senão não vai dar tempo da gente conversar tudo. Mandem corações para chamar mais pessoas, para aprenderem mais conosco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gostou do tema, Daniel? Você vai gostar. Oi, Luísa. Cadê a Mila, Luísa? Tô com calor. Meu óculos está embaçando. Então, o tema de hoje, que o Daniel acabou de falar que ele gostou do tema de hoje, realmente não dá pra gente... Não é que eu queira ficar focando sobre a pandemia, sobre o coronavírus, tudo isso é importante. Nós nos munirmos de informações, nós sabermos sobre o que está acontecendo acerca do Covid-19 é de suma importância. Mas não é que a gente vá focar sobre isso. Mas é de fato uma situação sem precedentes, atípica para a maioria de nós. Eu vejo, particularmente, né, é como se fosse um filme de ficção científica. Todos aqueles filmes que com certeza alguns de vocês já viram também, é a sensação de um filme de ficção científica. Ver as ruas vazias, nós trancafiados em casa, não podendo sair, todo mundo de máscara. Então é uma sensação estranha, acho que para todos nós. Então eu acho que quando a gente se sente desconfortável diante de uma situação, esse levantar de suposições, esses questionamentos sobre principalmente as emoções, né? Todos nós somos movidos às emoções. É de suma importância nós avaliarmos isso para saber como que a gente precisa se preparar, se ajustar, se adaptar a essa situação nova. Oi, Mila, que bom que você está aqui, Mila. Então, o tema de hoje, ele versa exatamente sobre essas questões e talvez até de uma forma mais profunda, que foi um questionamento que eu tive e que realmente bateu e é uma coisa que procede, o que nós estamos vivenciando, que vocês vão entender. Então vamos começar, gente. Já tem, acredito eu, 13 pessoas aqui conosco. E boa noite, minhas TDAHzinhas e meus TDAHzinhos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos todos vocês à nossa live sobre TDAH, toda terça-feira, às 21 horas. A nossa convidada especial, Tamara, minha filha querida, já entrou também, já está aqui e em breve eu vou chamá-la. Então, o tema de hoje, para quem não viu, para quem está chegando agora, não teve tempo de ver, é se ajustando ao novo normal. E o que significa isso? Eu já dei uma entradinha, já puxei um pouco, fiz o gancho, falando exatamente de que ninguém está imune ao intenso impacto emocional de lidar com a pandemia do coronavírus. E claro que quem for mais introvertida acaba experimentando, vivencia esse isolamento social de uma maneira talvez até mais tranquila. Por quê? Porque se é uma pessoa que tem grandes dificuldades em se comunicar, em conviver com as outras pessoas, esse isolamento
parece até um refúgio para ela, porque ela não precisa estar em contato, em trabalhar essa habilidade de comunicação, de conviver com outras pessoas, de interagir socialmente, que muitas vezes isso tudo é um grande obstáculo para as pessoas que têm TDAH. Isso não faz sentido para vocês? Com certeza deve ter alguém aqui que faz parte esse clube dos introvertidos ou das introvertidas, que tem essa dificuldade em se comunicar, em conviver com outras pessoas, em interagir. Ó, o Pedro, meu marido, já levantou o dedo. Então, no entanto, sem sombra de dúvida, essa crise, o que nós estamos vivendo, essa pandemia, ela é traumática para todo mundo. Quem tem TDAH ou não tem TDAH vai sentir isso na pele, vai sentir isso profundamente. Só que também ela tem sim um peso maior para as pessoas. Eu já comentei isso numa live falando sobre que isso tem um peso maior sim para as pessoas que têm TDAH. Por quê? Porque está ligado exatamente às funções cognitivas. E isso tudo que nós estamos vivenciando, isso tem um grande impacto em todas as nossas funções executivas, em todo o nosso cognitivo em si tem um grande impacto, sim. E é inegável que toda esta situação, ela igualmente desperta uma gama de emoções enorme em todos nós, em todas nós, que inclui o quê? A ansiedade, inclui o medo do futuro e também um profundo sentimento de perda. E você pode, quando eu digo perda, de fato é um luto, é você estar vivenciando um luto. Você já se deu conta disso, de que todos esses sentimentos confusos dos quais você está experimentando, você está vivenciando, e talvez você ainda nem consiga nomear esses seus sentimentos, é um luto? É exatamente essa palavra, você está vivenciando um luto. Você pode até que você não esteja sentindo isso, pode até ser que você não esteja percebendo que você está vivenciando esse grande sentimento de perda, esse grande luto pelo qual nós estamos passando. E para algumas TDAHzinhas, para alguns TDAHzinhos, pode ser que a raiva seja a emoção dominante neste momento que nós estamos passando, que você está vivendo. E principalmente porque, se você acha que a raiva é uma reação e é uma distração a um desconforto que é um desconforto grande de perda, relacionado à perda, relacionado à tristeza, além de outras emoções negativas que são desconfortáveis, você acaba reagindo dessa maneira. Se isso for uma coisa que faz parte do seu padrão de comportamento, quando você se depara com uma situação que não é confortável para você, que você não sabe lidar, você acaba reagindo. Você acaba realmente canalizando, é uma reação, digamos assim, não é uma reação funcional, não é uma reação benéfica, saudável. Você acaba descontando de uma maneira que realmente não é tão legal. E quando eu digo que nós estamos vivenciando um luto, eu me refiro não somente à perda de alguém querido. E eu espero que ninguém aqui, pelo menos aqui na live, tenha perdido um ente querido, um amigo, alguém que conheça realmente pelo coronavírus. Mas também existem, né, geralmente quando a gente fala em luto, a gente sempre associa o luto à perda de alguém, a perda de um parente, a perda de um ente querido, a perda de um animal de estimação. Mas não. Tudo que nós estamos vivendo agora, que são perdas, são lutos, é o quê? A perda de um emprego, a perda da segurança financeira, a perda da nossa liberdade de ir e vir quando a gente bem entende. Nós estamos perdendo a capacidade de estar em companhia, né? Em companhia dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, todo esse isolamento, né? Esse contato que nós temos que ter através de videoconferências, através do Zoom, através do Skype ou mesmo do WhatsApp, isso não vai preencher.
realmente essa necessidade que a gente tem de interagir e principalmente do contato físico. Então, nós estamos sendo forçados, constrangidos a viver de uma maneira diferente. E isso é uma perda, isso é um luto. Então, nós perdemos o prazer de poder participar de várias gamas de atividades de lazer, seja ir a um restaurante, seja ir a um cinema, aos concertos, aos teatros, a eventos esportivos, tudo isso nós estamos perdendo. Em suma, todos nós temos que lidar com a perda do nosso mundo como era antes do coronavírus. E em vez disso, nós temos o quê? Nós temos visões vagas, nós não temos o concreto, nós não temos a certeza, nós vivemos um sentimento de incerteza do que está por vir, do que é projetado no nosso futuro. Nós perdemos também uma sensação, quando a gente diz assim, pô, eu perdi o chão. Nós estamos com essa sensação, eu perdi o chão. O que é certeza? O que é certo? O que é incerto? O que eu posso fazer depois que essa pandemia passar? Então, são vários questionamentos que nos trazem sensações angustiantes. E lógico que elas vão culminar, elas vão aumentar a nossa ansiedade, o nosso medo. Tudo isso nesse combo que nós estamos vivendo. O Daniel botou assim: eu lido com a sensação de estar perdido, a perda da estrutura aonde me senti em casa. Com certeza, Daniel. Lembra que eu falei para você que todos vocês que têm TDAH, vocês têm uma peculiaridade que é uma sensibilidade muito grande. Vocês vivenciam as coisas, muitas vezes, aquele pensamento que eu falo black and white, que é aquele pensamento preto e branco ou tudo ou nada. Vocês são intensos nas emoções. Então, vivenciar essas situações para vocês, sim, ela tem um peso maior em função até da maneira como vocês processam as coisas. Então, take it easy, tenham calma, tenham paciência, tudo isso faz parte do tema da live, é se ajustar a esse novo normal. Por enquanto, é esse novo normal. Então, lidar com ansiedade é lidar não projetando um futuro, não vocês querendo adivinhar o que vai acontecer lá na frente, porque senão vocês vão pirar. É viver o momento, é viver o presente, dar um passo a cada dia para vocês se ajustarem, conseguirem criar essa nova estrutura para esse novo normal. E eu vou falar mais 2 minutinhos para poder chamar a Tamara, e talvez eu finalize com o que eu quero falar mais aqui. Então, eu volto a falar que essa perda, que são vários aspectos, né, são vários matizes de perdas, a perda da rotina, o perder a rotina da vida, o que reflete? A rotina, ela apoia a nossa identidade, a rotina, ela nos ancora ao que é familiar, ao que é previsível. Elas nos fornecem segurança, conforto e significado. E em vez disso, o que nós temos? Como nós perdemos a nossa rotina, Daniel, fica um sentimento de desorientação, um sentimento de estar literalmente à deriva. Então, as nossas rotinas, elas funcionam o quê? Elas chamam a nossa atenção para fora. E o estar dentro de casa diminui a nossa estimulação externa, criando o quê? O que cria? Essa mudança, né, que aparentemente parece ser uma coisa simples para muitas pessoas para se adaptar, muitas vezes não é para outras. Então, isso cria um vácuo em nossas mentes. E esse vácuo, esse sentimento de vazio, que geralmente inunda a gente, inunda você, a gente fica com essa sensação de que precisa preencher de alguma maneira. Mas, concomitantemente, está esse sentimento de desorientação, de como eu perdi o chão, eu perdi realmente a minha estrutura, que é a rotina. Por isso, quando você ouve os psicólogos, os psiquiatras falarem como lidar com essa situação,
todos eles são unânimes em colocarem: estabeleçam uma rotina. Isso é super importante. Só que o que acontece nessa situação? Quem já tiver uma propensão a ser ansiosa, a ser ansioso, vai ficar mais ansioso. Quem tiver uma propensão à depressão, vai ter pensamentos depressivos mais frequentes, e quem for mais irritável pode ser mais vulnerável à excitação da raiva. Quer dizer, é aquela pessoa que vai explodir por qualquer motivo, ela vai ter aqueles rompantes de irritação, sem entender muito o porquê de estar vivenciando isso. Então, tudo isso faz parte desse momento que nós estamos vivendo. E por que eu estou trazendo isso à tona para vocês? Porque não existe mudança, vocês não vão conseguir se ajustar a esse normal se vocês não entenderem como vocês estão passando por esse processo. O que está acontecendo no íntimo de vocês para que vocês possam fazer a mudança, as mudanças necessárias para que vocês se ajustem a esse novo normal. Então, primeiramente, é preciso entender como que vocês estão passando por essa situação para fazer a guinada, para realmente fazer o caminho que vocês desejam viver. E outra coisa que é muito importante citar, que a raiva, a dor, as perdas passadas, elas estão presentes nessas perdas atuais. Porque quando a gente vivencia um luto, quando a gente sofre alguma perda no passado, e nós não vivenciamos, nós não validamos a tristeza, nós não validamos a dor, essa perda passada, ela vai entrar no seu presente. E vai haver um choque, porque você está tendo outra perda no momento atual, e você vai sofrer duplamente, porque a sua memória vai resgatar as perdas passadas e vai juntar exatamente as perdas presentes. Então, eu vou falar depois, se der tempo, sobre essa complexidade de perdas passadas com perdas atuais. E eu vou chamar a nossa convidada especial, que é a Tamarinha, porque ela vai nos colocar como ela está vivenciando a pandemia, como é que ela está gerenciando os sentimentos dela, seja a raiva, seja a ansiedade. Ela vai nos passar as impressões dela como uma TDAHzinha, ok? Então eu vou chamar aqui a Tamarinha. Oi, Tamarinha chegou, gente. Oi, meu amor. tudo bem, gente? Eu ainda tô me Seja acostumando com isso bem-vinda, aqui, que eu não sei Tatazinha. usar direito. Ah, obrigada. Seja bem-vinda. A Tamara tá lá no quarto dela. A gente resolveu cada uma ficar no seu celular, porque senão fica muito apertado aqui. Eu queria estar lá do Então, lado dela, Tatá, mas de fato. você estava ouvindo, lógico, a mamãe aqui falar sobre a pandemia, né? Sobre tudo isso, como é que a gente, como vocês, TDAHzinhos e TDAHzinhas, estão vivenciando isso. E eu quero que você passe, né, para todos os presentes aqui na sala, como é que você está gerenciando as suas emoções, seja a raiva, a ansiedade, a perda que eu citei, a perda da liberdade, a perda da sua rotina, como é que você está gerenciando isso no momento? Mudei a câmera. É, Gente, eu não acho que eu esteja gerenciando nada, pra falar a verdade. O que tá acontecendo comigo é que eu tenho essa tendência já natural de ficar evitando entrar em contato com os meus sentimentos. Então, quando tem coisas assim maiores que podem me impactar, eu geralmente entro num processo de evitação e eu meio que fico apática, eu fico meio anestesiada
Eu não consigo. Não sei, por mais que eu tente fazer as coisas, eu sinto que não é a mesma coisa, eu não tenho o mesmo desempenho. Então, no começo da quarentena, eu lembro que eu tava tipo, ah, caramba, eu tô gerenciando isso muito bem, eu não tô nada afetada. É, eu pensei que eu fosse estar muito nervosa, eu pensei que eu fosse estar muito ansiosa, e eu não tô. Só que, na verdade, conforme o tempo foi passando, eu percebi que, na verdade, eu tô sim ansiosa, só que eu sou muito boa em esconder isso de mim, eu sou muito boa em me convencer de que eu tô bem. E eu só admiti isso mesmo em voz alta quando eu fui falar com a minha terapeuta, porque quando ela perguntou como eu tava, eu primeiro respondi que eu tava bem, mas depois ela perguntou assim: Você tem tido alguma falta de ar? E foi aí que eu percebi que meu corpo estava manifestando a minha ansiedade. Por mais que eu não estivesse ativamente pensando nessas coisas que as pessoas costumam pensar, tipo, ah, eu queria estar lá fora, eu queria ir à praia, eu queria ver meus amigos. Como eu não estava pensando ativamente nessas coisas, eu pensei que eu estava bem. Mas na verdade eu só estava evitando pensar nessas coisas e meu corpo estava se manifestando. Então, eu tô com falta de ar de vez em quando, o meu olho fica tremendo, eu tô muito inquieta. E desde que eu reconheci que eu tô me sentindo assim, eu achava que eu tava bem, eu não tô bem, eu fiquei bem desanimada. Hoje, por exemplo, eu não tava com vontade de sair da cama. Tem dias que eu saio da cama e tem dias que eu não saio da cama. Tipo, esse foi o primeiro dia mesmo que eu não quis fazer nada. Eu fiquei muito desanimada. Eu não diria que é estar triste, eu não tô me sentindo triste, mas é porque essa falta de rotina, a gente não percebe as coisas que nos motivam no dia a dia, porque a gente acha que elas vão estar sempre lá. E agora que elas foram tiradas de repente da gente, e a gente fica meio que tipo, ah, eu não sei porque eu tô me sentindo mal. Então, eu acho que eu ainda tô tentando gerenciar, eu parei de estudar, eu tentei estudar, não tô conseguindo estudar, eu tô tentando fazer o básico da minha vida, que é tomar banho, não deixar de comer, eu tô conseguindo fazer isso direitinho, mas, por exemplo, dormir. Não tô conseguindo dormir em um horário normal. Ontem eu fui dormir 5 da manhã e hoje eu acordei 11h30 da manhã. Não é ideal, não me faz bem. Tem dias que eu vou dormir. Eu tô indo dormir nessa faixa, 4 da manhã, 3 da manhã. 3 não, 3 já tá, tá cedo ainda por hora que eu tô indo dormir. Eu tô indo dormir bem tarde. E eu sinto que eu tô muito carente também. Eu fico tentando me distrair o dia todo, eu fico tentando manter minha cabeça ocupada. Eu tenho jogado muito The Sims, eu tenho jogado muito jogo de computador, coisa que eu não fazia antes. Aí chega na hora de dormir, que é o horário em que eu sou obrigada a parar de fazer tudo, e eu fico triste. Então é um momento em que tudo que eu fiquei evitando sentir o dia todo é o momento em que eu sinto. Eu fico melancólica, eu fico desanimada. É porque eu sei que não. É porque mesmo as minhas emoções entram em conflito. Porque eu sei que não adianta eu me desesperar, eu sei que isso tudo vai passar. Então, acho que é por isso que eu não. É um dos motivos por eu não, tipo, desmoronar e, e surtar. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu saiba de tudo isso, não é o suficiente para eu conseguir me adaptar e criar uma rotina. Ai, espero que eu Mas, tenha. Tamara, você consegue perceber que tudo isso, tudo que eu falei, talvez a gente estava até conversando sobre isso, você gostou até de um texto que eu te mostrei, falando exatamente sobre o luto, que são exatamente essas perdas, né? Geralmente as pessoas associam um luto somente à perda de alguém querido, mas você consegue se inserir nesse contexto de que você está vivenciando um luto Com e certeza, que é importante vivenciar isso. sim. Quando você me mostrou aquele artigo, eu me identifiquei 100% nele. Foi até bom, porque eu tava muito achando muito nada a ver como eu tava me sentindo, porque eu tava esperando uma resposta mais óbvia, sabe? Como eu te falei, eu tava esperando chorar, eu tava esperando surtar, eu tava esperando ficar maluca, mas eu não fiquei. Eu só tô desanimada, eu só tô sem disposição, eu só tô angustiada.
E eu não estava sabendo dar nome a esses sentimentos e eu só consegui dar depois de ler o texto, porque ele inteirinho falava sobre como eu tô me sentindo. E. Então, hum, pode falar. não, não, fala. Porque, assim, essa sua impressão, o que que eu quero fazer com isso? Primeiro, fazer com que vocês, né, todos que estão assistindo, e até você mesma, entenda que esse processo não é racionalizar o processo, de fato é vivenciar as emoções que estão subjacentes, né, muitas vezes, a outras emoções que estão despontando, e vocês não conseguem fazer uma correlação. Então, uma vez que a pessoa entenda o processo pelo qual ela está vivendo, por tudo que ela está passando, ela vai conseguir nomear as emoções, porque é de suma importância entender o quanto a emoção ela está atrelada às funções executivas. Ela literalmente comanda todo o nosso agir. Então, como há esse impacto, é importante realmente saber disso para poder fazer os ajustes, para poder realmente se ajustar a esse novo normal. Então, a partir daí, né, porque, lógico, a rotina mudou, tudo daqui para frente a gente precisa construir uma nova rotina, mesmo que seja o mínimo que você já fazia, isso é muito importante. Lógico que tem pessoas que vão ter mais facilidade em se ajustar, tem outras que vão ter menos facilidade, mas a importância, primeiro, de entender as suas emoções, o que você está vivenciando, para poder se ajustar. E você já falou que mudou na sua rotina, as suas dificuldades, mas o que que você está fazendo? Você teve a orientação da tua terapeuta. O que que ela te auxiliou no sentido, o que que você pode fazer para se ajustar a esse novo normal? Você tá me fazendo me sentir mal, porque eu não tô fazendo nada do que eu tenho que fazer. Não, tudo bem que você não esteja fazendo, a questão não é essa, mas o que que ela te orientou? Eu quero que você passe o que ela passou como conselho, né, como sugestão para o que você pode fazer daqui para frente. A minha terapeuta me repassou três coisas. A primeira, que é fundamental, é criar uma rotina. Eu tenho que seguir uma rotina que funcione para mim agora. A segunda foi que ela quer que eu me exercite. Eu não posso não me exercitar, mas isso foi desde sempre, mas agora principalmente, que eu estou muito ansiosa, eu preciso extravasar essa energia. E a terceira coisa que ela pediu para eu fazer, que eu acho que é mais difícil do que criar uma rotina, que é meditar. Porque meditar é uma coisa impossível para mim. Eu não consigo meditar, eu acho. É horrível ficar parada e ter que ficar pensando, e você tem que ir lá ficar controlando sua respiração e fechar o olho. Eu não consigo nem fechar o olho, eu fico abrindo o olho o tempo todo. Aí ela me disse que se eu não consigo meditar desse jeito convencional, para eu não fazer nada, que fazer nada é uma forma de meditação. Aí eu até tento não fazer nada, só consigo ficar sem fazer nada por tipo 3 minutos e aí eu levanto para fazer alguma coisa. Então, Thaís ou Thaís? Não sei, Thaís. Entra aí, Zi. Eu vou admitir que eu tenho uma relutância nisso. Eu sei que tem vários apps de meditação, eu sei que tem vários apps com música, etc. Mas é, eu ainda não dei esse passo para poder parar e meditar. Eu acho que eu estou muito na minha zona de conforto de ficar sofrendo agora. Eu não estou pronta ainda para me reajustar, entende? Eu achei interessante aqui, a Ana Bueno, Tatá, colocou assim: algo que me ajuda é lembrar que não tenho controle de nada. Então, se eu me estressar, não vai resolver. E cuido do que eu não podia, cuidar de mim, da minha casa, meu filho. E é exatamente isso, é a gente pegar o que está disponível. Porque a gente acreditar, né, principalmente quem tem um perfil ansioso, acreditar que vai ter o controle sobre as situações futuras, sobre o futuro em si, não vai resolver. Então, é pegar esse momento presente e pensar.
O que eu posso fazer para minimizar esse meu desconforto? Talvez determinadas coisas, aí sim é criar metas realistas, são coisas que você de fato pode fazer, você pode realizar, você pode executar, que não adianta, tipo, eu sei que muitas pessoas são atletas, digam, correm. Vai poder correr na rua? Não, não vai poder correr na rua. Então vai ter que buscar, a gente já viu vários vídeos de pessoas que se exercitam, estão buscando realmente maneiras de se exercitar em casa, já que existe o isolamento. Então nós temos que parar, esse momento de parar e analisar literalmente, porque se você se deixar ir pela sofreguidão de querer ser mega produtiva, mas você estando num ambiente diferente, talvez não seja tão produtivo. Então, é parar e analisar o que eu tenho, né? O que eu tenho nas minhas mãos que eu posso realmente fazer para modificar essa minha situação, se ajustando a esse novo normal. Então, você já falou o que a Tereza, Maria Tereza colocou para você fazer, isso é uma questão de entrar em ação, claro, da pessoa querer fazer isso, mas não. Eu peguei uma frase, acho que eu mandei até esse texto também para o Daniel, acho que foi mesmo que a Tamara leu. E o psicólogo diz assim, ou uma psicóloga, não me lembro se era homem ou mulher. Ele diz exatamente assim, que a gente não pode esquecer que nós estamos no meio de uma pandemia. Então, não levar isso em consideração é sermos cruéis conosco, né? Conosco mesmo, de querer que as coisas funcionem da maneira que era antes do vírus. Isso é uma insanidade, porque não é, nós não estamos vivendo a nossa rotina. E talvez ela não volte à rotina antes do vírus. Então, daí a importância de perceber isso e aí sim fazer os ajustes necessários. E, Tatá, o que você está aprendendo com essa situação? Qual é a sua impressão? O que mudou para você em termos de valores? Qual foi o aprendizado? Talvez, ou não está tendo nada no momento, você não pensa em nada. Eu acho que eu tô pensando em várias coisas, mas eu ainda não tive nenhuma conclusão exatamente para poder verbalizar. Eu acho que eu passo esse tempo todo pensando, na verdade. Eu penso muito em questão política mesmo, de como a gente. Sabe, como as coisas são tratadas, eu penso muito nisso, que eu espero que haja essas mudanças de sistema. Eu penso muito também em como as pessoas vão se tratar diferentes, ou pelo menos eu acho que elas vão se tratar diferente. Eu acho que vai haver uma mudança nessa dinâmica desse contato que a gente tem com as pessoas. Eu acho que a gente vai passar muito tempo traumatizado com isso. Eu fico pensando também, tipo, nessa dinâmica de viagem, nessa dinâmica de cinema. Eu fico pensando em dinâmica de sala de aula, dinâmica de vestibular. Ai, não sei, eu tô meio tremendo agora só de pensar nessas coisas, porque eu tento não pensar, como eu já te falei. Mas eu acho que eu tô pensando mais em. Quando eu paro pra pensar nisso, eu paro pra pensar em como isso pode afetar a minha vida. Eu tô sim preocupada com o vestibular. Tatá, o Ai. Daniel fez uma pergunta. Você escreve seus pensamentos e sentimentos? Daniel, eu já escrevi acho que uns 12 diários na minha vida inteira, porque todo ano eu comprava um diário para poder escrever meus sentimentos. Isso ninguém me tinha falado para fazer, eu fazia porque eu gostava, mas eu abandonei esse hábito. E eu cheguei até a comprar um diário esse ano, só que eu não tô usando ele, eu não consigo escrever, eu não sei o que tá acontecendo, eu sinto que eu tô com um bloqueio para poder escrever nele, não sei. Sim, eu também tenho a impressão de que não vai ser como antes. É. Aí a Miss Home Organiza coloca assim, que é a Fernanda. Quando criamos uma rotina, o cérebro se acostuma e quando fazemos algo, traz um bem-estar. Pensar muito e não ter como mudarmos, isso traz muita agonia e ansiedade. Com certeza, Fernanda, isso é. A gente precisa realmente, todos nós, né, vivenciarmos o momento.
vivenciarmos o presente. Fala. É que às vezes eu esqueço o que eu vou falar e eu começo a falar umas coisas aleatórias, mas aqui é uma coisa que eu mais penso, na verdade, sem se falar da questão prática do dia a dia, é que eu acho que todo mundo em casa, eu acho que é um momento em que tá meio que todo mundo sendo obrigado a enfrentar os seus demônios, sabe? Então, eu, por exemplo, que sou uma pessoa muito ansiosa, toda vez que eu tô ansiosa, que eu estava ansiosa, eu costumava querer, tipo, fugir ou me distrair de alguma forma. Eu, sei lá, eu queria ir pra casa do meu namorado, ou eu chamava ele pra vir pra cá, ou eu queria marcar alguma coisa com alguém, ou ir pra rua, ou ir pro supermercado, fazer qualquer coisa. Então, tipo, agora eu não tenho pra onde ir. Eu fico presa com a minha própria cabeça. Eu acho que isso tá me deixando meio doida. Sei lá, porque é exatamente isso. Ficam todo mundo falando, ah, vai meditar, vai parar um pouco para pensar. Só que eu não quero pensar, esse é o ponto, eu não quero lidar com nada. Então agora eu tô sendo obrigada a lidar com essas coisas que eu fugi a minha vida toda. E o que mais você quer falar, Tatá? Assim, você acredita que possa ajudar, que possa clarear a mente? Eu não sei, eu tô pela primeira vez não. Mas eu tô me sentindo muito inútil. Eu acho que eu não tenho nada pra dar como dica, até porque eu seria muito hipócrita. Não adianta nada eu ficar dando dica se eu não tô fazendo isso, se eu não testei pra ver se funciona. Eu tô no momento de ficar sentindo até eu cansar de ficar inerte e agir. Mas, É Tatá, isso. é exatamente isso. Você pode não estar no momento aplicando algo que para você se ajustar a essa nova rotina. Então, mas você está trabalhando exatamente aquilo que você não deseja trabalhar, que são as emoções. E é através desse autoconhecimento, que é uma coisa super importante para todo mundo que tem TDAH, é a partir desse autoconhecimento que você vai sim fazer os seus ajustes. Cada um tem um ritmo, cada um tem um passo, cada um vai ter o momento de despertar para fazer isso. Então, se você quiser falar mais uma palavra, que eu termino o que eu preparei aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que você já falou tudo, eu acho que todo mundo tem que. Eu acho que agora é sem pressa, sabe? Eu não sei se eu posso falar isso, na verdade, porque eu sei que tem pessoas que têm uma rotina de trabalho e tem que seguir, então talvez estejam se sentindo mais pressionadas a ser produtivo, Sim, mas eu diria mesmo para, como aquele psicólogo falou, foi o Daniel mesmo. Para nós sermos gentis com nós mesmos, porque não adianta se pressionar, não adianta querer ser a pessoa que você era fora dessa situação ou ter a vida que você tinha fora dessa situação, porque a gente não tem que se preocupar com o passado, nem com o futuro, porque o que a gente tem agora, nesse momento, nas nossas mãos, é o nosso presente, é o presente. Então a gente tem que fazer as coisas que estão na nossa mão agora. Então, é hipócrita eu falar isso, porque eu preciso seguir o meu conselho, mas é mais fácil falar do que fazer, então esse é o meu conselho para vocês. mas é assim mesmo. Você sabe que o processo de. Muitas vezes você colocando dessa forma, você acaba solidificando mais essa mensagem que você precisa realmente entrar em ação para se ajustar a esse novo normal. Entendeu? Muitas vezes é exteriorizando, compartilhando, que faz com que você desperte para isso. Por isso que isso também é importante. Entendeu? E muitas Uhum, vezes a gente só guardando para si e fica nessa ruminação, você acaba não tendo realmente a motivação de fazer alguma coisa. Então você vê que. Porque o externar faz com que você se olhe mais, entendeu? E talvez isso seja realmente um motivador para que você faça as coisas que você precisa fazer para ficar bem, sim. ok? Uhum.
Então tá, meu amor, você quer falar mais ou tá bom? Não, eu tô horrível falando, não tem nada pra falar, não. Então tá. Só tô Vou aqui olhando. terminar aqui. Você quer sair? Como é que eu faço? Você sai, né, filho? Não, mas fica aqui, eu vou ficar olhando. Vai ficar olhando? Então vamos dar continuidade, gente, que eu estava falando exatamente. Espero que vocês tenham gostado da presença da Tatá, de trazer a percepção dela, né, com relação ao que ela está vivenciando, o que ela está experimentando, né, durante essa pandemia, e eu que convivo com ela, como mãe dela, sei muito bem o que ela está sentindo. Então, eu quero que vocês entendam, voltando para o nosso assunto sobre perdas, e é importante que vocês tenham em mente que esse sentimento de perda é um sentimento legítimo, é um sentimento real e que é necessário, sim, vivenciá-lo, como todo luto. Então, o que acontece? Até o questionamento que o Daniel colocou, que ele se sente como se estivesse desorientado, né? Como se estivesse assim, e eu falei, como se vocês estivessem assim à deriva. Qualquer perda importante é um golpe para a nossa estabilidade emocional. Isso nos ameaça e nos força a entrar no modo de fuga ou congelamento. No entanto, geralmente, o que acontece quando nós somos apanhados nessa, eu posso dizer assim, é como se fosse uma agitação emocional, né? É como se a gente estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa, fomos chacoalhados nas nossas emoções e a gente não consegue fazer, às vezes, a relação das perdas passadas, o quanto elas estão entrelaçadas às nossas perdas atuais, o quanto elas nos impactam, aquilo que já perdemos numa época passada, o quanto ela impacta no momento presente. E isso é especialmente verdade quando nós não vivenciamos totalmente as perdas passadas. Consequentemente, qualquer perda associada à crise do Covid-19 pode afetar a nossa memória e os centros emocionais do cérebro, desencadeando reações fisiológicas e emocionais associadas à nossa perda passada. Esse vazio criado pela perda dos estímulos externos pode nos deixar emocionalmente vulneráveis, especialmente quando não lidamos completamente com os traumas passados. Todo tipo de perda, não se esqueça, incluindo a perda. E quando nós estamos intensamente estressados, os nossos corpos, lembre que isso causa uma reação fisiológica, os nossos corpos, eles estão reagindo não apenas às crises e perdas atuais, mas também às do nosso passado. Então vocês vejam o quanto de emoção essa situação na qual você está vivendo, todos nós estamos vivendo, o quanto impacta as nossas emoções e o quanto de reações o nosso corpo está emitindo. E é interessante, sim, e é não só interessante saber disso, né? Porque a gente acaba se entendendo muito mais o porquê das nossas reações, o porquê da gente querer chorar do nada, né? Nós estamos realmente com as nossas emoções à flor da pele, literalmente. Então, o passado e o presente, eles acabam se combinando e eles criam mecanismos nos nossos centros de memória. Exatamente dentro do nosso cérebro existem esses centros da memória onde o passado e o presente acabam se juntando. Como tal, aqueles que são mais vulneráveis, que já foram mais vulneráveis à raiva no passado, podem reagir espontaneamente, exatamente com momentos de raiva, durante as ameaças atuais. Então, estar ancorado no trauma passado é o que muitas vezes está, digamos assim, a raiva desponta, a raiva é uma reação. Mas o que está
subjacente, o que está por baixo dessa raiva é um trauma passado. E nós estamos trazendo esse trauma passado, essas perdas passadas, juntando as perdas atuais. Então, realmente se torna uma coisa mais complexa. Enquanto tal raiva para alguns pode ceder à agressão verbal ou mesmo física, outros podem preencher esse vácuo com um diálogo interno que reflete a raiva direcionada para dentro. E o que acontece com essa raiva que é direcionada para dentro? É uma conversa interna, em que geralmente ela é crítica, ela é julgadora e muitas vezes te traz uma grande vergonha. E é por essa razão que reagir à pandemia consome a nossa energia emocional e mental. Então, é profundamente importante lidar com a raiva, porque nós temos, né? Eu duvido que alguém não tenha aqui raiva de estar preso, raiva da quarentena. Acho que eu estava lendo alguém que fez um comentário: você não está. Você acha que a quarentena não é importante, não sei o quê? Eu peguei mais ou menos, eu não consegui ver tudo, porque a Tamara estava aparecendo, mas eu vi que houve um debate com relação à quarentena. E muitas vezes eu já vi essas reações de raiva, exatamente porque tem que estar confinado, o tem que. Exatamente, eu não posso ir à praia, eu não posso caminhar, eu não posso correr, eu não posso ir para a academia, eu não posso ir para a casa dos meus pais, dos meus avós, dos meus colegas. Isso dá raiva. Sendo que a raiva, gente, existe a raiva que é disfuncional, que existe uma maneira que não há problema em sentir raiva. O problema é como você vai externalizar essa raiva. É essa maneira exatamente de gerenciar de uma maneira saudável a raiva que a gente está sentindo, que você está sentindo. Eu não sei se a Poliana diz, raiva até que não. Constelação familiar, será que ajuda? Fernanda, eu não conheço só de nome a constelação familiar, não é uma coisa que eu tenha conhecimento até para falar aqui sobre isso, não sei. Se você achar que funciona para você, se você já entrou em contato com isso, é aquilo, cada um vai buscar o caminho com o qual vai ter afinidade. Tem pessoas que vão buscar a religião, que se atém realmente à religião, não importa qual seja. Tem pessoas que vão buscar o exercício, a meditação, a yoga, tudo isso, tudo que for benéfico para você e que vá te trazer algum alento, você vai pacificar o seu interior de uma forma construtiva, de uma forma positiva, é válido, gente. Não existe fórmula mágica ou estratégia mágica ou dica mágica que sirva para todos. Cada uma de vocês, cada um de vocês que está aqui é um universo único e que tem as suas afinidades, que tem os seus interesses e que vai buscar isso como um imã. Isso é natural em todo ser humano. Então, cada um precisa ter esse olhar interior. O que me pacifica? O que me traz bem-estar? O que eu posso fazer nesse momento para eu me acalmar? O que eu sei que eu posso fazer neste momento que está ao meu alcance e que vai me trazer um grande benefício? Vai trazer 100% de benefício? Não crie metas grandes, mas que te traga 50% de benefício. Tudo isso já é bom. Tudo isso já é um grande resultado para você. Tá, a Thaís aqui está falando sobre... A Poliana coloca, eu sinto mais impaciência com tudo, sabe? Acho que pelo fato de ver pessoas que não estão cumprindo direito às regras, fico muito estressada por manter isso sem previsão alguma de normalizar. Então, Poliana, é exatamente esse é o foco. Você diz impaciência. A impaciência, ela está muito atrelada à irritabilidade, a você se irritar com os outros, você se irritar com situações das quais você não tem controle. E quando realmente a gente dirige o nosso foco para o exterior, para aquilo que a gente não tem controle, a gente vai ficar impaciente. A gente vai perder a nossa paz. Então, a paz é uma conquista pessoal, é uma conquista que está nas suas mãos
independente dos fatores externos e das pessoas. Então, o momento, quando você realmente tem a paz, não importa o ambiente, não importa as pessoas que estejam à sua volta, a paz vai estar com você. Porque você não vai ter controle sobre as situações externas, sobre o que o outro faz, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro sente, mas você tem sobre si mesma. Então, o que você pode fazer para minimizar esse desconforto é, primeiro, ter em mente que você não tem controle sobre o outro ou sobre as outras coisas, mas você tem controle sobre o que você pode fazer para se manter segura, para você evitar o contágio nessa situação na qual nós estamos vivendo, entende? E o que tiver que ser normalizado, vai ser normalizado, mas não procure não pensar muito lá no futuro, nas coisas que a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer ou quando vai terminar. Não temos controle. Então, é viver o momento presente, é buscar você se fortalecer no momento presente para você estar bem e ficar bem mentalmente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. É tudo isso. Você é um ser integral. Então, essa plenitude, ela é conquistada através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos e das suas ações. Tudo isso precisa estar entrelaçado. Entendo. Muito obrigada. Irei evitar pensar, porque isso está me prejudicando até no social. É exatamente isso, Poliana. Você já se deu conta de que isso não te favorece. Então, uma vez que não te favoreça, elimine. Construa aquilo que é positivo e benéfico para você. Ok? Então, eu peguei aqui que é profundamente importante lidar com a raiva durante esse período, seja ela dirigida aos outros ou a você mesmo. Isso exige que cada uma de vocês aqui tenha consciência de cultivar uma raiva saudável. Então, eu peguei algumas diquinhas aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, ou depois quem quiser assistir, pode assistir. Então, como gerenciar a raiva, né? Como que a gente vai gerenciar a raiva e as perdas provocadas pela Covid-19? Então, a resiliência para lidar com a raiva e a perda desencadeada pelo Covid-19, ela pode ser fortalecida pela prática, sim, de algumas estratégias. O que é a resiliência? A resiliência é exatamente a capacidade que uma pessoa tem de se adaptar a uma nova situação. Ela é como se ela fosse cutucada a um desconforto e ela precisa se adaptar. Isso provoca o quê? Sim, a gente vai sair da nossa zona do conforto, a gente vai sair daquela situação da qual nós estamos acostumados e precisamos nos adaptar. Isso fortalece a nossa resiliência. Então, esse é o momento ideal para o nosso crescimento. Esse é o momento ideal para que a gente possa fazer essa verificação dos nossos valores, do que realmente é importante para você. É fazer um questionamento, é um momento de parar e refletir sobre a sua conduta, sobre os seus hábitos, sobre os valores que você cultiva, o que você quer para a sua vida. Você pode, sim, parar e pensar e construir, sim, a nova vida que você deseja viver. As coisas que você precisa modificar, como a própria Poliana falou, eu estou vendo que eu funcionar dessa maneira, me preocupando com os outros, com as situações externas, isso está me prejudicando. Então, tudo isso são questionamentos extremamente importantes para uma mudança, para ir além, entendeu? Então, o que pode ser feito? Primeiro, explorar a sua raiva. A gente precisa entrar em contato com as nossas emoções para fazer a mudança. Ninguém, se nós não temos consciência dos nossos sentimentos, das coisas que estão dentro de nós não temos como mudar. Por quê? Porque nós não temos um nível de conscientização aprofundado para fazer essa mudança. Então, o primeiro passo é explorar a sua raiva. Que sentimentos estão subjacentes à sua raiva? Que subjazem à sua raiva?
Que perdas você experimenta? Reconheça quando a sua raiva o distrai da tristeza da perda. Então, lembre-se que a raiva é uma reação a um desconforto, a uma coisa que realmente te incomoda, e você acaba agindo de uma maneira agressiva, estoura, se irrita, para não entrar em contato profundo com a sua dor, a dor da perda. Pode ser um momento, exatamente, para você aprender estratégias para controlar a sua raiva. 2. Reconheça quando experiências passadas podem estar influenciando as suas reações atuais. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós estamos vivendo, vocês, todos nós, estamos vivendo um momento de perda. E se nós já tivermos perdas passadas, perdas que foram significativas para a gente e não vivenciamos ou validamos essas perdas, elas virão para o momento atual. E essa confusão das perdas faz com que realmente a gente não reconheça. Então, reconhecer aquela dor passada possivelmente faz com que você entenda o que influencia as suas reações no momento atual. O nosso cérebro, gente, por que eu gosto da terapia cognitiva comportamental? O conceito da terapia simplificado é assim: o que a gente pensa gera um sentimento e uma ação, e gera um sentimento, uma emoção, e faz com que a gente tenha uma ação. Então, tudo começa nos nossos pensamentos. Então, o que nós estamos vivendo atualmente, se a gente atrela, correlaciona a uma perda passada, aquilo no passado você traz para o seu momento atual, para a sua realidade, você vivencia essa dor e você vai ter uma reação exatamente alinhada com essa emoção que você está sentindo. Então, reconhecer quando as experiências passadas podem estar influenciando as suas reações atuais é de suma importância. 3. Desenvolva uma rotina regular. O que é uma rotina regular? Primeiro, estabelecer um período de tempo onde você vai colocar o horário para suas refeições, o horário para dormir, o horário em que você vai trabalhar ou você vai estudar. Gente, nem que seja o mínimo. Cíntia, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não consigo estudar, não consigo trabalhar direito. Então, você pode se comprometer com alguém. O que você pode fazer? Você ligar para alguém do seu trabalho. Vou dar um exemplo. Cristina, eu preciso trabalhar com você. Então, vou ligar o computador. Você vai ficar na tela comigo para eu poder trabalhar. Nós vamos trabalhar de 10 às 13, de 10 às 14, vamos estar juntas fazendo as coisas que temos que fazer. Isso é uma estratégia que eu já falei para vocês, que também funciona na organização, que se chama body double. É você ter a presença de alguém lhe dando suporte. Não é que ela vai trabalhar para você, ela vai lhe dar o suporte, você está comprometida com essa pessoa e ela ainda vai ser o responsável para você cumprir aquilo que você precisa cumprir naquele período de tempo. Ela vai fazer com que você não se distraia. Ela vai, Tamara, você está fazendo o que você está fazendo? Precisa fazer no momento? Olha o seu tempo. Ah, estou me distraindo. Então, volta para o que você está fazendo. Então, isso é uma estratégia para você poder trabalhar e estudar. Então, se comprometer com alguém durante um certo período de tempo. Fazer as suas atividades. A tendência de vocês é colocarem trilhões de coisas num único dia. Então, lembre-se que isso não é produtivo. Então, é colocar. Por quê? Vou dar um exemplo. A Thaís que está aqui. A Thaís trabalha. Eu tenho 27 segundos. Eu vou encerrar, mesmo falando, tá, gente? Depois vocês assistem essa live e depois a gente complementa em outra. Já deixo beijos e abraços e obrigada pela presença. Vocês precisam colocar a rotina de todo mundo. Então, não adianta querer fazer uma lista mega grande, porque vocês não vão cumprir. Então, sejam realistas.